Olá, meus amores do 9º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. A aula de número 29. Gente, e o tema da nossa aula hoje é concordância verbal. Nessa aula a gente vai aprender a fazer com que o verbo se identifique, concorde com o quê? Com os termos, com os demais termos da oração. Então, aprendam direitinho a fazer essa concordância do verbo. Agora, fique com a aula da prova. Vamos lá? O que é a concordância verbal? É a relação sintática entre quem? Que se estabelece entre o sujeito da oração e o verbo. Então, todo mundo já sabe o que é o sujeito, né, de uma oração. Tira-se o sujeito, que resta é predicado. Então, essa relação entre sujeito e verbo, nós vamos chamar de quê? De concordância verbal. Existem vários casos de concordância verbal que vocês vão precisar estudar e prestar bem atenção, certo? Porque tem umas regrinhas quando o sujeito é simples, quando o sujeito é composto, certo? Quando ele vem, o sujeito sim, o composto vem antes do verbo, quando ele vem depois. Para tudo isso aí temos umas regrinhas específicas. Então observe aqui, ó. Eu estou preocupada e nós estamos preocupados. Então, observa que estou, está no singular, por quê? Porque está se referindo ao sujeito que sou eu. Eu não posso dizer eu estamos, né? Mas muita gente, a gente sempre escuta, eu já ouvi falar, assim, no vocabulário, não digamos assim, sempre no nosso dia a dia a gente escuta essa linguagem assim, não, coloquial, meu coloquial, não uma linguagem padrão. A gente vamos, eu já ouvi, e a gente vamos ao shopping. Então, esse a gente vamos é uma concordância verbal inadequada, porque é a gente vai, não é nós vai e nem é a gente vamos. É nós vamos e a gente vai, certo? Então, o nós aqui, que é o sujeito, o verbo vai ter que concordar com a pessoa, que é nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, logo, nós estamos preocupados. Essa regrinha aqui é bem fácil de se aprender, né? Essa primeira regra. Mas depois vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade e prestar um pouquinho mais de atenção. Observamos aqui, ó, nos exemplos anteriores, que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, o verbo ele vai concordar em número, que é número singular ou plural, e em pessoa, se é a primeira pessoa ou se é a segunda ou terceira pessoa. No caso aí dos dois exemplos, nós temos a primeira pessoa do singular, que é eu, e temos a primeira pessoa do plural, que é nós, certo? Então, casos especiais de concordância verbal. Gente, eu dividi a parte do estudo de concordância verbal em duas partes. Por quê? Porque vocês precisam analisar e aprender detalhadamente, com calma, cada casozinho desse, certo? Então, eu não coloquei todos os casos nessa primeira aula, por quê? Para que vocês não causem confusão na mentezinha de vocês, certo? Então, vamos aqui. O primeiro caso diz o seguinte: o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, você vai conjugar esse verbo na primeira pessoa do plural, que é nós, se o sujeito composto tiver como núcleo os pronomes eu ou nós. Mas como assim, professora? Aqui nós vamos analisar. Vocês sabem o que é sujeito simples e sabem o que é sujeito composto. Observe só o exemplo. João, Marcos e eu. Observe que aqui é um sujeito composto. Por quê? Porque eu tenho mais de um núcleo. Mas dentro desse sujeito composto, eu tenho aqui, ó, quando eu digo João, Marcos e eu estou se referindo a quem? A nós. João, Marcos e eu se refere a que pessoa? A nós, que é a primeira pessoa do plural. Logo, João, Marcos e eu somos amigos. O verbo vai concordar com quem? O verbo vai para a primeira pessoa do plural, que é nós, certo? Essa é a nossa primeira regra. Vamos para a nossa segunda regra. Aliás, não é a segunda regra, ainda faz parte da primeira, mas coloquei como segunda. Então, se aparecer lá no sujeito composto, se aparecer tu,
ou vós, que é o quê? Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. E nenhum pronome de primeira pessoa, ou seja, nem eu, nem nós, se não aparecer nenhum, aparecer o tu e o vós, o verbo ele fica em quê? Ele vai ficar na segunda ou na terceira pessoa do plural. Quem é a segunda e quem é a terceira pessoa? Pode ficar ou na segunda ou na terceira. Quem é a segunda pessoa? Tu ou vós. Quem é a terceira? Ele ou ela, ou eles ou ela. Então, pode ir para uma dessas pessoas. Como assim pode ir? Você vai conjugar em uma dessas pessoas. Observe aqui, ó. Tu e ela, apareceu o tu, são amigos há muito tempo. Tu e ela são. Então, eu aqui coloquei na terceira pessoa do plural. Mas se também eu quisesse colocar tu e ela, ou então tu e ele sois, conjugar o verbo na segunda pessoa do plural, eu poderia, me referindo à segunda pessoa. No primeiro exemplo, eu conjuguei na terceira pessoa. Tu e ela são. Eles ou elas são. Aqui eu já conjuguei tu e ele sois. Vós sois amigos há muito tempo. Então, são essas regrinhas que vocês têm que acompanhar e prestar bem atenção. Vamos para outra regra. Quando o sujeito é ligado por nem e nem, o que é que acontece? Como é esse verbo vai ficar como? Singular, plural? Então vamos observar. Ó. Quando o sujeito vier por essas expressões nem, nenhum, nem outro, nem ele, nem eu, então o verbo geralmente fica como? No plural. Nada de ficar no singular. Observe aqui, ó. Nem o professor, nem o diretor quiseram falar. Eu não posso dizer aqui, ó. Nem o professor, tá aqui a expressão nem e nem. Nem o professor, nem o diretor, não posso dizer quis falar, para ficar no plural. Então, nem o professor, nem o diretor quiseram falar. Então, essa é a forma correta de conjugar o verbo. Não posso dizer que nem o professor, nem o diretor quis falar. Eu posso até dizer, né? Porque falando, segundo os linguísticos, falar, a gente falando não tem nada de errado. Agora, eu não posso colocar isso no meu texto. Linguisticamente falando, nada tem errado, mas escrevendo, eu tenho que escrever de acordo com a norma culta da nossa gramática, certo? Então, você tem que colocar o verbo no plural, ok? Então, vamos para aqui, ó. Quando o sujeito for constituído pela expressão nenhum, observe que da outra era só nem e nem. Aqui a expressão é nenhum e nem outro. O que vai acontecer? Nesse caso, o verbo fica no singular. Não vamos confundir essa regra com a regra anterior. Na regra anterior era só nem o professor, nem o diretor. Eu usei a palavrinha nem. Nem professor, nem diretor. Já aqui eu vou usar a expressão ó, nenhum, nem outro. Então aqui o verbo tem por obrigação, a regra é ficar no singular. Anteriormente, o verbo ficava no plural, porque eu usei a expressão só nem, certo? Então, observe o exemplo. Nenhum, nem outro quis falar. Se eu estivesse me referindo ao diretor e ao professor, aqui eu usei a expressão nenhum, nem outro quis. Não é quiseram, é quis falar. O verbo ele vai ficar no singular, porque por conta da expressão nenhum e nem outro. No outro exemplo que a gente pode ver aqui, eu só tenho essa expressãozinha aqui, nem. É diferente de nenhum e nem outro. Estão entendendo, não é isso? Então, quando eu tenho só a expressão nem, o verbo fica no plural. Se eu tiver a expressão nenhum e nem outro, o verbo tem por obrigação de ficar no singular, ok? Nossa primeira parte de concordância verbal termina aqui. Beijo e até a próxima aula.